Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões, Satya Yoga Contemporâneo. Estamos aí no curso sobre os textos medievais do Yoga, Hatha Yoga Pradipika, Geranda. Estamos adentrando agora ao segundo texto basilado desse período, chamado Geranda Samhita. E a gente vai entrar aqui nos primeiros comentários sobre esse texto muito bacana e muito bom. Ele é um outro manual do Hatha Yoga, então, provavelmente século XVII. Então, 400 anos após Hatha Yoga Pradipika, né? 1000 anos do Yoga Sutra Hatha Yoga Pradipika, aproximadamente 400 anos depois do Hatha Yoga Pradipika. Então, desculpe, 1000 anos depois do Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika surge. 400 anos depois dele vai surgir, então, o Geranda Samhita, né? Ele é composto por 351 estrofes, né? Distribuídas em 7 capítulos ou lições, tratados. É natural, portanto, que tenham surgido novas influências, né? Interpretações ao longo de seus ensinamentos, porque se passaram 400 anos na Índia, né? A doutrina apresenta-se na forma de um diálogo, né? Entre o sábio Geranda, né? E um de seu discípulo, né? O Chandakapali. Nome que se refere também à região, novamente, olha lá, dos natas ou campatas, aqueles yogis, né, com orelhas perfuradas, tem umas orelhas grandes, tem um barato aqui dentro, tipo um piercing, né, tal como outras organizações espirituais deste período, religiosas, né. Essa obra, então, toma como modelo essencialmente o Hatha Yoga Pradipika, isso é claro, né, que o modelo dela é o Pradipika, tendo alguns versos, né, retirados diretos dele, Ctrl+C e Ctrl+V, mas com peculiaridades importantes e diferentes, né? A primeira é o modo como se apresentam os seus preceitos, né? Enquanto Patanjali, no Yoga Sutra, oferece o yoga em 8 partes, o Ashtanga Yoga, né? Não confunde com a aula de yoga, o método de yoga chamado Ashtanga Vinyasa Yoga, né? Então, qual que são as 8 partes do Patanjali, do Yoga Sutra, né? Século II a.C., mais ou menos ali, um pouquinho mais ou menos. Um pouquinho antes ou depois, né? Yama, Niyama, os códigos morais de vida, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Caminho óctuplo, né? Aqui, e o Svatmarama, né, no Hatha Yoga Pradipika, no livro anterior. Em 4, então ele é um Chaturanga. Geranda ensina a sua disciplina yoga em 7 passos ou 7 membros, né? Então é Sapta Sadhana ou Saptanga. Além de expor não menos do que 32 posturas e 25 mudras. Então é acrescido demais mudras. Passam 400 anos e se acrescem mais asanas e mudras. Além de expor não menos, então, né, de 32 posturas e 25 mudras. A parte mais original, lembra que no Hatha Yoga Pradipika já dizia que existia muito mais asanas, mas tinha aqueles importantes que ele descreve, né? E esse agora, então, acrescenta mais ainda. A parte mais original para mim reside no extenso tratamento dado às práticas, então, de purificação energética ou transfisiológica ou sutil, se é mais popular pensar. Sodana Kriya, né? Kriya sempre limpeza, né? Dos corpos sutis, então, né? Que ao contrário do Hatha Yoga Pradipika, ganha um capítulo inteiro. Então, quando o Hatha Yoga Pradipika tem tipo uma subseção de Kriya, né? Aqui no Giranda Samhita, os Kriyas ganham um capítulo inteiro. Por isso que eu não me fiquei me pegando, eu só falei de alguns Kriyas rapidamente, mas não me estendi, porque é no Giranda Samhita que ele ganha um capítulo mesmo, é dedicado um capítulo aos Kriyas, né? Além disso, propõe uma interessante classificação dos Samadhis. Lembra? Tem 4 no finalzinho do Hatha Yoga Pradipika, né? 4 tipos de Samadhi. Ele vai, então, fazer uma classificação bem interessante, né? Segundo parte da comunidade do yoga moderna, podemos pensar assim, e eu estou falando aqui especificamente como o Garote, né, um educador físico ali do Instituto de Kaivalyadama, né,
O Giranda Samhita é uma escritura muito mais sistemática e definida, né? Que apresenta mais de 100 práticas fisiológicas sobre o yoga, e o motivo da Senda Yoga no Giranda Samhita ser descrita dessa forma, tão metódica em técnicas, né, pode se justificar na concepção do corpo como uma amálgama em todos os atos humanos. Novamente a ideia, então, de o corpo não como empecilho, mas como um veículo para, né? Ele tem que ser purificado não porque ele é maculado, porque ele é muito importante, por isso ele pode estar intoxicado energeticamente e mecânica e organicamente, para poder então a energia prânica fluir, sobretudo Kundalini, né? O prana, a energias prânicas só faz com que Kundalini vai subir pelos chakras, né? Então olha que ele fala aqui no Sutra 6 a 8, né, do primeiro capítulo do Giranda Samhita. O corpo das crianças, das criaturas viventes, é o resultado de boas e más ações. O corpo, a seu tempo, dá origem à ação, e desse modo o ciclo continua como uma roda d'água. Como a cisterna sobe e desce a água do poço movida pelos bosséis, similarmente o ciclo da vida e morte de cada indivíduo é impulsionado por seus karmas ou suas ações. O corpo é como uma vasilha de barro cru que, submergida na água, desintegra-se. Por isso deve ser exposto ao fogo do yoga para fortalecer-se e purificar-se. Bonito, né, cara? Ele é poético nisso, né? Ele se esmera nas metáforas, nos símbolos, para deixar claro que a prática do yoga, então, vai fazer como o fogo faz com um utensílio de barro, né? Se ele não for exposto ao fogo, ele se torna menos resistente e se dissolve ao contato com qualquer outro objeto, qualquer outro corpo. Então, o yoga então, vai fortalecer ele. Aqui se percebe que, sendo o corpo responsável, então, pelas ações dos seres humanos, a prática, a doutrina fisiológica do yoga tem o poder de modificar e até mesmo interromper ciclos de reencarnações, indicando assim a liberdade do homem e da mulher, da mulher é um atendo meu, né? Para se desenvolverem pelo fruto de suas ações, porque nesse momento aí é só homem mesmo, né? Olha o que diz no Sutra 10 e 11 aqui do primeiro capítulo. Os sete karmas purificam o corpo, os asanas o fortificam, os mudras lhe dão. Sete karmas é cria, tá? Não é sete karmas, né? Sete karmas são crias, a gente vai expor quais são. Purificam o corpo, os asanas fortificam, os mudras lhe dão firmeza, o pratyahara produz calma, abstenção dos estímulos externos impactando você e reagindo a isso, né? O pranayama leva à leveza, dhyana, meditação propriamente dita, leva à realização do ser, e samadhi leva ao isolamento, né? Que é a verdadeira libertação, mukti. Então é muito bonito isso, né? Essas ações transcendentes, então, para Kaivalya, ou espirituais, que compõem o Sapta Sadhana, né? O caminho de 7 passos, né? Vamos dizer assim, que é exposto no Giranda Samhita, são os que formam os 7 capítulos ou lições que compõem aí esse livro, essa escritura. São eles, o primeiro, conhecido como, nome intitulado como Sodana, ou purificação. Lá está referente, então, tá descrito os kriyas. O Drata, ou força, que é dedicado aos asanas. O Starian, que está ligado à estabilidade, né? Literalmente à estabilidade, e está dedicado esse capítulo, o terceiro capítulo, aos mudras. Dharyan, que significa literalmente compostura, né? E está relacionado à descrição do Pratyahara, no quarto capítulo. No quinto capítulo, Lagva, que literalmente significa leveza, e está dedicado aos pranayamas, assim como ele descreveu anteriormente, né? O sexto, Pratyekasan, que pode ser traduzido como autorrealização, relativo ao estado de dhyana. A meditação propriamente dita vai ser descrita no capítulo 6, com suas técnicas. E no sétimo capítulo, Niliptan, que significa isolamento, ou transcendência, ou solitude, solidão, que está relacionado ao Samadhi, mais uma vez fecha o capítulo. Então, entrando no capítulo de Kriya, a gente pode pensar o seguinte, né? Que é dedicado, então, o capítulo 1 inteiro, né? Então, o livro abre com um capítulo dedicado a técnicas de purificação energética, os kriyas, né?
Como se disse, né, o diferencial desse capítulo é a descrição minuciosa e a dedicação dada aos satkarmas, ou 6 ações de purificações fisiológicas ou energéticas, que já foi citado na Hatha Yoga Pradipika. Pradipika, ele citou ali o Dauti, o Basti, o Neti, Laulik, o Trataka e o Kapalabhati. Mas agora é muito mais específico e detalhista, porque ele dedica um capítulo a isso. Então olha só, nessa família dos Kriyas, né, Kriyas Dauti, ela é subdividida em Antardauti, Dantardauti, Gridauti, Mula Sodana, formando assim um complexo que inclui as lavagens internas, bem cutil, e o Antardauti se subdivide, por sua vez, em Vatasara, que é aspirar pela boca e evacuar pelo ânus. O Varisara é que se toma bastante água para depois realizar um nauli, aquele baratinho lá de ficar mexendo na barriga e evacuar rapidamente no banheiro, né? O Vagnisara ou Agnisara, que consiste em que após uma expiração profunda, solta todo o ar, se contrai e se projeta rapidamente o abdômen para frente e para trás, sem ar. O Bhastrika, em que a primeira parte é preciso empurrar o intestino para fora do reto e lavá-lo para em seguida encher o estômago com ar, retê-lo por 90 minutos e depois expulsar o ar pelo reto. Então, amigão, é o seguinte, você pode pensar isso aqui ao pé da letra ou você pode entendê-los como simbologias, né? Alguns são bem literais. Então, estamos no capítulo 1, capítulo de Kriya, tá? Esquece os nomes difíceis, tá? Vamos direto para a ideia. São, então, um capítulo dedicado às limpezas, tá? Nós temos aí, então, os Kriyas relacionados a Dauti, e aí, desculpe, abre e subdivide-se. Então, há uma família de Kriyas Dauti. Há uma família de Kriyas Basti, Neti, Laulik, Trataka e Kapalabhati. Então, olha só. No Dauti, a gente tem, então, o Antardauti, vou repetir, que vai, por sua vez, se subdividir em o Vatsara, que é você aspirar ar pela boca e evacuar pelo ânus. Você peida. O Varisara, em que se toma bastante água depois de realizar o nauli, para depois realizar o nauli e evacuar rapidamente. Vai pro banheiro. São limpeza, amigão. O Vanisara ou Agnisara, em que após uma expiração profunda, solta do ar, se contrai e se projeta rapidamente o abdômen para frente e para trás. Esse é mais fácil você ter visto, talvez. O Barrikstra, em que a primeira parte precisa empurrar o intestino para fora do reto, não é o Bhastrika, tá? Barrikstra, você joga o intestino para fora do reto, você lava, e aqui a descrição é para lavar no rio, para em seguida encher o estômago com água e retê-lo por 90 minutos e depois expulsar o ar pelo reto. O famoso Shuka, né? Bem cutil. O Dantardauti, segundo o subtipo dos 4 que compõem a família Dauti, consiste em limpar os dentes, as gengivas, a língua e os ouvidos. Isso lá no Hatha Yoga Pradipika já tinha descrito, né? Tem também um tipo de Dauti que tem por objetivo a limpeza da garganta e do tórax. Como é que se faz isso, né? Ele é subdividido em mais 3 técnicas. A primeira consiste em introduzir no esôfago um talo de planta para limpar o muco. A segunda, o Vamana Dauti, manda induzir ao vômito por meio de água. Então você bebe água e induz vomitar. O terceira, Vastra Dauti, você engole uma fita, um tecido fino de 5 a 7 metros e em seguida retirar-o totalmente. Você engole um tecido, um pano, engole, ele vai lá no intestino,
Você deixa lá um tempo, depois, alguns fazem até alguns movimentos, depois você retira ele para limpeza. Sai bem sujo. O Mula Sodana, ou Chakri Karna, ou Kakri Karna, a quarta e última parte da família das limpezas Daut, consiste em introduzir um talo de planta de cúrcuma, ou com o dedo médio e água, uma e outra vez para promover a limpeza do reto. É outra vez uma variaçãozinha do Chuka. Para quem entendeu, se não, depois a gente põe umas fotinhos aí. Sim, você limpa o ânus, cara. Você enfia um talo de planta lá, ou com o dedo médio e água, e você limpa o ânus. Esse é um dos crias, está no primeiro capítulo do Giranda Samhita. E olha só o que ele comenta. A função de apana, uma das formas de prana, tá? Da energia aí, responsável pela excreção, está perturbado enquanto o reto não estiver limpo. Então, com grande perseverança, deve-se limpar o intestino grosso. Então, todas esses crias têm como função uma limpeza orgânica do corpo, no primeiro momento, assim, claro, ela é mecânica, né? Mas ela tem como função a limpeza e o livre fluir de prana. Para quê? Kundalini na base da coluna, para ascender pelos chakras ao topo da cabeça. Primeiro capítulo. Se você não fizer isso, o prana não circula. O Jalabhasti, o primeiro cria da segunda família, né, ou ação fisiológica de limpeza, diz para introduzir um tubo de madeira lubrificado no reto, submergir o corpo na água até o umbigo e sugar essa água pelo ânus. Segundo o texto, essa prática purificante pode liberar o yoga de enfermidades urinárias, intestinais e flatulências, tem o seu corpo sob controle e parece formoso como Kamadeva é um deus do desejo no panteão hindu. Fecha aspas. Isso está descrito no Sutra 146, por exemplo. O segundo cria da família Basti, conhecido como Shukska, ou Stalabhasti, Shitalabhasti, funciona basicamente como anterior, mas absorve ar ao invés de água. Então você enfia um cano no ânus para puxar ar. O Kriyanet, a terceira ação de limpeza dos nadis, é realizada introduzindo em uma das narinas um fino tubo de 20 centímetros de comprimento, uma borrachinha, que você enfia por aqui, você vende na Índia, em qualquer lugar também é hoje agora. E você tira pela boca, faz uma limpeza do nadi. Este processo, segundo a escritura, dá clara evidência e elimina as desordens de fleuma, de muco no nariz. Está no Sutra 50 e 51, ou 49 e 50, dependendo da versão que você tem do Yoga Sutra, do Giranda Samhita. O Laulik, a quarta ação dos Satkarmas do Giranda Samhita, é sinônimo do Nauli, que foi descrito no Hatha Yoga Pradipika, né? Ou seja, você vai fazer aquele movimento sem ar, né? Do abdômen, do intestino, enfim. O Trataka funciona com fixação do olhar, alguns podem chamar de drishti, sem piscar em algum objeto, até que lágrimas comecem a escorrer. Então, fixar o olhar, não piscar, até que haja lacrimeação. Isso você então limpa o seu olho, mas não é o olho orgânico, as energias para poder circular ali, prana. Neste kriya, então, o yogi treina para o Shambhavi Mudra, que é focar aqui no ponto entre as sobrancelhas, considerado o mudra mais importante do Hatha Yoga, que livra-se das enfermidades visuais. O Kapalabhati, a última ação fisiológica yoga dessa seção dos Kriyas, consiste basicamente em inspirar e expirar rapidamente pelas narinas, por força do músculo do diafragma, podendo ser praticado de 3 formas. A primeira, Vata Krama, alternando-se o uso das narinas. O Vritu-krama, popularmente conhecido como Jalanet, introduz por uma narina e expele-se por outra. Você tem até um negocinho, né? Parece um negocinho de Aladim. Você coloca água, às vezes coloca um pouquinho de sal até, joga por aqui e sai pelo outro lado. E na terceira e última é o Sitkrama. Introduz-se água pela boca e expele-se pelo nariz. Eu nunca fiz isso. Toma Coca-Cola
E alguém conta uma piada para você ver como sai. É isso. Segundo os sutras, este cria curos distúrbios de fleuma, de muco, né, de secreção, referente a um dos doshas, kapha, do Ayurveda. Aí então, esses crias entram na medicina Ayurveda como uma forma de limpeza de cria. Alguns autores mostram que o processo de limpeza fisiológica energético sutil aqui do conduto auditivo, por exemplo, outorga ao seu praticante a possibilidade de ouvir sons místicos, o tal do nada, né? E a limpeza do palato, o céu da boca, relaciona-se diretamente à clarividência. Né? Conclui-se que enquanto os yogis antigos, né, os pré-clássicos e os clássicos, propõem alcançar Kaivalya, é uma hipótese aqui, né? Pela purificação dos pensamentos, sobretudo no Hatha Yoga, no Yoga Sutra, fica muito claro assim que há um esmero de Patanjali em purificar os pensamentos, né? Chitta, né? Ele não entra em limpeza do reto. Eu não consigo imaginar Patanjali, um cara que me parece elegante, mandando você enfiar um talo de uma planta no ânus. Mas aqui é a corrente, amigão. Então conclui-se que entre os yogis pré-clássicos propõe-se Kaivalya pela purificação dos pensamentos. E os Hatha Yogis, né, esse período medieval, pós-clássico ou pré-moderno, preferem-se antes ou em conjunto a purificação fisiológica sutil, energética e orgânica. Né? Quem sustenta isso aqui é Ferenstein, não. E Alicia Souto, já falei outra vez o nome errado do Ferenstein, né? Ferenstein, sei lá como é que fala. Eu falo como se ele fosse judeu, mas ele não é judeu, né? Então entenda, estamos aqui finalizamos aqui o capítulo 1 do Gueranda Samhita. Ele é extremamente exaustivo, né? Porque ele vai se deter ali muito na descrição dos crias. Então lembre, não é um curso para você aprender a fazer o cria, mas é um curso para você encontrar chave interpretativa. Quando você entrar em contato e realmente for pegar o texto para fazer os crias mesmo, você vai ter a dimensão do que a gente tem. E, geralmente nos cursos de formação de yoga você faz os crias mais light, né? Ninguém vai mandar você no banheiro enfiar um talo ou um cano no ânus para fazer limpeza, puxando com água ou pegando o chuveirinho do banheiro para fazer essa limpeza, né? No meu curso nem se citou isso, por exemplo, né? Mas a gente aprendeu a enfiar o paninho na boca, passar a borrachinha para tirar o céu da boca, o gelanete, a água do outro, fazemos aí um naule, né? Mas ele deixa muito claro ali que, cara, você tem que fazer a limpeza do ânus, porque é nessa região anatômica, orgânica e sutil, onde reside Kundalini. Então, você entende qual que é o rolê ali, né, cara? O rolê tá ali para você acender Kundalini ao longo desse canal energético no meio da medula. Então, pela primeira vez aqui nós temos a descrição dessas técnicas talvez aí ditas como ocultas, né? Místicas, né? E por que não mágica? A gente volta no primeiro blá do início das nossas aulas aqui, entende? É um universo altamente mágico onde o Hatha Yoga se prolifera. O próprio hinduísmo, o brahmanismo, é considerado na ciência da religião uma religião mágica. Mágica porque há manipulação de energias da natureza. É diferente, cara, da religião cristã, né? Católica, ou cristã, né? Que ela tem os seus sacrifícios ali no altar, na missa, mas é tudo simbolizado, né? Simbólico, né? O Hatha Yoga Pradipika, então, o Hatha Yoga, melhor dizendo, né? Com seus dois textos, Pradipika e Yogeranda, cara, são ações mágicas, tá ligado? De manipulação do seu corpo para um benefício, para um seed ser alcançado. É bom ter isso em mente. Né? Então, quando a partir de agora, você vai ver agora pessoas publicando em Instagram, em YouTube, o que é que seja, ele realizando asana, ele fazendo posturas difíceis. Não tem nenhuma relação com os textos no qual essas posturas são descritas, né? Pode ser esteticamente até melhor. Você pega uns yogis da antiga aí, modernos, mas da antiga aí, que já até morreram, o asana que ele faz, né? Perto dos que os caras fazem hoje, você fala assim, nossa, o cara deve motor, puta trikonasana feio, né? Mas é que a repercussão se dá interna, né, cara? Você vê ali, toda uma descrição de repercussões fisiológicas mais sutis, né? É mais elegante, né?
Não que enfiar o negócio na coisa seja tão elegante, né? Mas há um contexto filosófico por trás, né? Que ultrapassa as questões fisiológicas, biométricas e orgânicas, né? Mas enfim, escreve aí embaixo, vamos trocando ideia. Vou te mandar um material de apoio aí com a descrição desses crias, tá? E a gente vai batendo papo. Vamos entrar agora no capítulo 2 do Grande Sanhita. Forte abraço!